Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na nossa aula de hoje, nos nossos estudos gramaticais, nós vamos falar um pouquinho sobre as classes de palavras, tá bom? As classes de palavras, vale lembrar que são compostas de 10 classes de palavras, tá bom? E veja bem, eu também posso chamar essas classes de palavras com uma outra nomenclatura. Eu posso falar classes de palavras ou classes gramaticais, tá? Esse é o primeiro estudo, essa é a primeira nomenclatura que se tem dessa parte gramatical. Nós vamos desde os primórdios, começar então com substantivo. Eu dividi o substantivo em algumas partes. Acredito que serão 3 vídeos falando de substantivos, tá bom? Este é o primeiro, depois eu farei mais vídeos falando de substantivo. Nós vamos detalhar, aprofundar totalmente a questão do substantivo, o que ele é, para que ele serve. Combinado? Num primeiro momento, é interessante nós sabermos que substantivo é tudo aquilo que serve para nomear seres, conceitos, objetos, pessoas e fenômenos. Aquilo que tem um nome, tudo aquilo que recebeu um nome na língua portuguesa, eu vou chamar de substantivo. Então, até nós mesmos, nós temos um nome. Nós fomos nomeados, então o nosso nome também faz parte do processo de substantivo da língua portuguesa. Como é algo um pouco extenso, esse vídeo provavelmente não conseguirei fazê-lo nos 5, 7 minutos. Então é provável que passe aí uns 3 minutos. Acredito que uns 10 minutos de gravação seja necessário para passar para vocês essa primeira parte sobre os substantivos. Então, após nós contextualizarmos os substantivos, é interessante nós sabermos que eles têm 9 classificações. A primeira classificação do substantivo é o substantivo comum. O substantivo comum, pessoal, ele serve para designar seres de uma mesma espécie. Então, precisa ser de uma mesma espécie para que eu chame, para que eu nomeie, para que eu classifique como substantivo comum. Exemplo de substantivo comum: pessoa é um exemplo de substantivo comum, gente é um exemplo de substantivo comum e país também é um exemplo de substantivo comum. Ele serve para designar seres de uma mesma espécie. Okay? Depois, pessoal, nós temos também o substantivo próprio. Esse substantivo próprio, ele vai particularizar os seres de um modo geral. Como assim particularizar? Eu vou particularizar, isolar, nomear apenas aquele. Então, exemplo, Brasil, eu estou particularizando só o Brasil. São Paulo, eu estou particularizando o estado. Qual estado que é? O estado de São Paulo. Qual país é? O país é Brasil. Então, Maria, qual nome é? É Maria. Então aí, pessoal, nesse substantivo próprio, vale lembrar que eu estou particularizando os seres. E é interessante também deixar claro para vocês que todos estes substantivos próprios vêm, como eu disse aqui para vocês, em letra maiúscula, tá bom? Não se esqueça, o substantivo próprio vem em letra maiúscula. Após o substantivo próprio, nós temos substantivo simples. Substantivo simples, como o próprio nome já nos diz, ele vai servir para ter uma única palavra que não deriva de outra. É ela que dá vida a outras. Então veja o primeiro exemplo, casa. O segundo exemplo, carro. O terceiro exemplo, camiseta. Tá bom? Então, eles não derivam, são simples por quê? Porque tem uma só. Combinado? Depois nós temos o substantivo composto.
Neste substantivo composto, pessoal, nós temos a formação dele por mais de uma palavra, certo? Substantivo composto se dá a sua formação quando há a presença de mais de uma palavra. Então, exemplo aqui que nós temos, vamos ler. Guarda-chuva é um exemplo, 2 palavras. Guarda-roupa é um outro exemplo, 2 palavras. Pé de moleque é um outro exemplo. Beija-flor é um outro exemplo. Então, substantivo composto, eu vou ter mais de uma palavra. Ela, como o próprio nome já diz, ela é composta. Nós temos também nomes que são compostos, né? João, Paulo, Pedro, Paulo, Marco, Túlio, Marcos, Vinícius e assim por diante. Após, nós temos o substantivo concreto. O que seria o substantivo concreto? O substantivo concreto é com coisas concretas, coisas reais, situações reais, sejam elas pessoas, sejam elas objetos, sejam elas quaisquer tipos de fenômenos ou lugares também. Veja, substantivo concreto: menina, homem, cachorro. Substantivo concreto é tudo aquilo que eu consigo. Eu sempre digo isso para os meus alunos do ensino fundamental, sempre deu muito certo. É tudo aquilo que eu consigo pegar, né, apalpar, tocar. É um substantivo concreto, tá bom? É tudo aquilo que eu consigo desenhar. Também com essa de tudo aquilo que eu consigo desenhar, você terá uma definição bem mais completa e sadia sobre o que vem a ser um substantivo concreto. Já o substantivo abstrato, não. Substantivo abstrato eu não consigo desenhar. Ele está entrelaçado com sentimentos. Veja, ele está entrelaçado com estados, ele está entrelaçado com qualidade. Exemplo, beleza. Eu não consigo desenhar beleza. Então, é um substantivo abstrato. Eu não consigo desenhar alegria, eu não consigo desenhar bondade. Então, se eu não consigo desenhar, eu vou chamar de substantivo dentro, né, dessa definição de substantivo concreto e abstrato. Se eu consigo desenhar, concreto; se eu não consigo desenhar, abstrato. Após, eu tenho substantivo primitivo. Substantivo primitivo não deriva de outra palavra. Veja, casa. A palavra casa não deriva de outra palavra. Veja, folha não deriva de outra palavra. Chuva não deriva de outra palavra. Então, eu vou classificar essa casa, essa folha e essa chuva como substantivo primitivo. São eles que dão origens a outras palavras. Agora, quando as palavras já existem e essas palavras vêm, né, são derivadas, eu vou chamar de substantivos derivados exatamente porque esses substantivos derivados são palavras que derivam de outras palavras já existentes. Então, lá eu falei casa, aqui tem casarão. Lá eu falei folha, aqui tem folhagem. Lá eu falei chuva, aqui tem chuvarada. Então, são todas palavras derivadas daquelas primitivas, daqueles substantivos primitivos que eu disse a vocês. Após, eu tenho substantivo coletivo. Dentro desse substantivo coletivo, pessoal, eles vão se referir a seres de um modo geral, tá bom? É uma união mesmo de seres. Então, quando eu falo, por exemplo, multidão, multidão se refere a pessoas. Quando eu falo, como está aqui, flora, flora se remete a quê? A flores. Quando eu falo colmeia, colmeia se refere a quê? A abelhas. Quando eu falo cardume, cardume se refere a quê? A peixes. Certo, pessoal? Então,
Esse é nosso primeiro encontro da aula de substantivo. Eu espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais e aprofundar um pouco mais essa questão dos substantivos. Bom estudo para vocês. Não deixem de fazer os exercícios, combinado? Qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado a todos por ter me assistido. Muito obrigado a todos por ter aí retirado um pouquinho do seu tempo. E até a próxima.